Sou filho único e meus pais faleceram. Preciso fazer inventário? Essa é uma dúvida muito comum das pessoas que a gente vai esclarecer tudo aqui hoje para vocês. Mais um episódio, tudo bem, Manu? Tudo bem. Essa é uma dúvida muito comum. Eu costumo sempre dizer que eu tenho um blog, né, que eu produzo conteúdo, artigos, assim, pro escritório. E esse é um campeão de acesso. Uhum. Todo mundo que é filho único tem essa dúvida, Aham. né? Porque assim, pra que vai fazer inventário, sendo que eu sou o único herdeiro mesmo, então já pode transferir direto pra Sim. mim, não precisa de inventário. Mas preciso. Precisa. Você sugeriu esse tema, aí quando você sugeriu eu falei, nossa, é verdade, minha tia perguntou semana passada sobre um outro sobrinho dela, que o pai faleceu, ele é o filho único e aí fica essa dúvida, precisa do inventário ou não? Porque justamente parece que a propriedade já é transmitida, né? O pai faleceu, ele já está ali no uso, na posse do imóvel, então já é dele. Não, precisa não vai ter ninguém pra regularizar. se opor, né? Exato. Precisa fazer toda a parte burocrática até para registrar o seu nome, né? Não basta você ir lá no cartório e falar, eu sou filho único, registra aqui o certidão de óbito do meu pai, que a propriedade agora é minha. Como que o cartório de registro de imóveis vai saber que não tem outros herdeiros, né? Então, Sim, que não tem um sim. testamento. Então, o processo precisa ser seguido normalmente, né? Exatamente. E é bem interessante isso, que existem, né, mecanismos da gente evitar que o inventário aconteça, né, de fato, né, que nem uma doação com reserva de usufruto, a gente tem formas de fazer com que esse inventário seja evitado no ato do falecimento, né, adiantar já a transferência da propriedade. Mas quando a gente não faz isso em vida, a única forma da gente transferir uma propriedade de um falecido é através do inventário, independente de quantos herdeiros existam, Sim. né? Então, isso é uma dúvida muito, muito comum. Já chegou clientes até mim e falou, olha, mas eu sou a única herdeira e tal, mesmo assim eu preciso gastar para fazer. É porque o inventário, ele na verdade é a formalização através de documentos, né? Ou através de escritura pública ou através de um processo judicial que vai sair um formal de partilha que possibilita o registro na matrícula do imóvel. Sim. Né? A Então, transferência assim, da propriedade. exatamente. Então, se a gente não tem isso formalizado, não é somente a morte, né? Uma certidão de óbito que você vai conseguir ir lá e transferir. Não, porque a lei exige que a transferência da propriedade, né? A gente fala ato solene, Sim. né? Ela precisa de um instrumento próprio para que haja a transferência. Sim. E o inventário, ele é a formalização, né? Exato. Dessa transferência, desse ato aí jurídico, para a gente poder levar na matrícula do imóvel. Sim, fica uma consciência comum como se o inventário judicial fosse quando tem vários herdeiros e o juiz tem que ouvir todos, ouvir opinião e decidir como vai partilhar entre todos. Mas na verdade não é, né? Porque quando os herdeiros estão de comum acordo, inclusive, é como se eles tivessem uma unidade única, fosse um único herdeiro no judiciário apenas pedindo para o juiz homologar a partilha. Então, segue a mesma situação. Se eles estão de comum acordo ou se é um herdeiro único, ambos vão lá no judiciário pedir para regularizar ou fazer através do cartório também o extrajudicial, né? E inclusive tem a questão não só do registro tributária, né? Porque a transferência da propriedade nesse caso também paga o imposto. Então, mesmo esse é um detalhe bem importante, inclusive. Então, mesmo um herdeiro único, o fisco também vai querer que você declare o ITCMD, pague o imposto, aqui no estado de São Paulo é 4%, dependendo do limite ali também. Mas tem todo esse controle que o sistema tem que fazer para regularizar a propriedade, não é? Certidão de óbito já é meu imóvel, né? Exatamente. E esse detalhe do ITCMD é um ponto bem, assim, importante da gente mencionar, porque só da pessoa, né, ter ali uma herança já é tributável. Né? Então, assim, as pessoas falam assim, nossa, mas eu nem recebi ainda, né, de fato, a herança, porque precisa do tributo, paga-se o tributo para que daí saia o formal de partilha ou finalização da escritura, e aí com a finalização da escritura você vai lá e saca no banco o dinheiro e transfere o imóvel. Então, assim, antes mesmo de você receber a herança de fato, você já está ali desembolsando valores. Sim. Né? Existem formas também, né, existem modalidades de isenção, né, de pagamento do ITCMD. Mas, mesmo que você não pague, né, você pense assim,
tem um inventário, vou pagar o ITCMD, mas esse mesmo imposto, ele também incide na doação, né? Então, eu costumo até dizer para os clientes, às vezes, vale a pena a gente se organizar um pouquinho e tentar fazer a doação, a transferência já em vida, porque você consegue se preparar financeiramente para isso, Sim. né? Se precisar parcelar, você parcela, enfim, mas isso tudo em vida. Agora, quando vem o falecimento, acontece tudo muito rápido, né? Às vezes o herdeiro não tem o dinheiro para desembolsar, para pagar tanto honorário de advogado quanto o ITCMD. Então, quando você organiza isso em vida, né, é muito mais fácil de você visualizar os custos, se preparar para eles, do que vem o falecimento e aí, poxa, agora eu vou ter que correr, fazer, né? O ITCMD tem um prazo de 60 dias, vou ter que desembolsar aqui de forma, né, que eu não estava preparado, vou me descapitalizar. Então, a questão da gente planejar isso em vida é muito importante, porque você consegue mensurar os custos e também se preparar para que eles aconteçam de forma gradativa, né? Exato, até porque tem o prazo de 60 dias para conduzir o inventário, né? Então, às vezes, o herdeiro também está abalado emocionalmente por conta da perda dos pais e ainda tem que correr no cartório para fazer o inventário ou contratar um advogado dentro dos 60 dias, que pode ser muito pouco, senão é penalizado com a multa. Mas isso foi muito legal você falar sobre esses instrumentos, né? Então, embora o inventário seja necessário, é claro que com um único herdeiro ele fica muito mais fácil ser realizado. Então, tanto no inventário, que já é após morte, mas fica fácil de fazer, fica muito mais fácil ir no cartório, resolver, porque é uma pessoa só para lidar com todo o patrimônio, não tem que fazer aquela situação de distribuição de cotas, de divisão patrimonial. Mas também esses instrumentos de planejamento sucessório fica muito mais fácil, né? Porque hoje também tem pessoas que acreditam que o planejamento sucessório é para deixar a situação certa entre os filhos. Sim. Quando tem mais de um, para não dar discussão, para não dar briga entre eles, mas não é só para isso. É para questões tributárias, de organização patrimonial, tudo mais. E quando você tem um único filho, fica muito mais fácil. Você pode fazer uma doação com reserva de usufruto, só você e seu filho. Você tem uma comunicação muito maior e depois, quando falecer, ele averba o óbito, aí sim é dele. Mas tem que ser feito esse instrumento antes do falecimento, né? Exatamente, porque daí quando vem o falecimento, aí não tem jeito, né? Tem que passar pelo inventário. E é importante também a gente sempre mencionar a respeito, né, quando se trata, né, de um único filho e tudo mais, a gente vai fazer um inventário, embora seja, né, mais prático, mais fácil, os emolumentos, eles são iguais, né? Então, assim, vai ser o valor do imóvel. Então, se você se organizar anteriormente, vai ter o mesmo investimento. A única coisa é que você vai se preparar mais para isso. E essa dúvida, né, das pessoas, será que eu sou o único filho, né? Preciso fazer inventário e tal. É bom também a gente passar por um advogado para analisar também as condições do imóvel, né? Porque às vezes, nem sempre, de fato, o imóvel ele está apto a ser realizado em inventário, né? Às vezes tem alguma outra estratégia de regularização que seja mais benéfico, porque às vezes o imóvel, esses dias mesmo eu peguei um cliente no escritório em que o advogado fez todo o inventário, né, recolheram o ITCMD, tudo, teve renúncia dos demais herdeiros no inventário, e aí chegou lá, finalizou, pegou o formal de partilha, aí quando a juíza foi expedir o formal de partilha, falou assim, esclareça a parte porque o imóvel está em nome de terceiro. Gente, no final do inventário que foram ver que o imóvel estava em nome de terceiro. Juro pra você. Meu Deus. Esclareça a parte, se houve alguma transmissão ali, que o imóvel está em nome de terceiro, não pode viabilizar a transferência. Ou seja, caminhou todo um processo judicial, aí ela colocou sob pena de arquivamento, o inventário arquivou. Que doideira. E, gente, não conseguiu efetivar a transferência. Então, assim, uma estratégia mais adequada, né? Talvez o dinheiro que o cliente gastou tanto no ITCMD quanto nos honorários de advogado para entrar com o inventário, já teria analisado ali e já teria entrado com uma uso capião logo direto. Sim. Né? Então, assim, precisa desse olhar clínico, embora muitas das vezes seja um único herdeiro, nem sempre o caminho mais adequado é o inventário, né?
Exato, Não, e nesse caso vale ressaltar também que às vezes as pessoas ficam revoltadas com o judiciário, né? Meu Deus, como que a juíza não viu isso logo no começo? Mas o judiciário, principalmente no inventário, quando é consensual, o juiz vai muito só homologando, né? Ele faz aquela conferência, está com Sim. todos os documentos completos ali, ele homologa, encaminha e o cartório faz esse órgão fiscalizador de efetivamente olhar a propriedade, se a divisão das cotas foram certas, né, quando tem mais de um herdeiro, porque e aí tem advogados que acreditam que o juiz homologou é a palavra final e aquilo tem que ser, e aí eventualmente colocou lá errado, colocou um herdeiro com uma cota maior que o outro. Chega no cartório, o cartório não registra e fala: "Ah, mas o juiz determinou". Não, o juiz ele vai homologar se ele conferir que tá toda a documentação redonda ali, digo, do Uhum. checklist, né? Ele não fica analisando assim. Então, por isso que o Exatamente. advogado estar preparado e analisar e fazer toda essa análise antes de começar é essencial, para não perder todo esse Sim, sim. tempo, custo, movimentar uma máquina para uma. E além disso, quando tem situações de herdeiro, igual você falou que renunciou, às vezes acaba é, constrangendo ali os próprios herdeiros, né? Fez um acordo com o irmão, depois o irmão já não quer mais o acordo, agora que não deu certo também, eu quero minha parte, Então, então acaba prejudicando as exatamente. partes. E nesse caso, assim, eu vejo uma estratégia diferente, que nem existem casos em que você de fato vai fazer o inventário da posse, Uhum. né? Por exemplo, o herdeiro não tem nenhum documento que comprove que a pessoa, né, que os pais ali tinham a posse do imóvel, não tem nenhum contrato, não tem nenhum recibo. Aí você fala assim: olha, vou preparar o inventário para fazer o inventário da posse no objetivo de constituir provas para que eu consiga fundamentar depois uma uso capião. Sim. Aí, ok, Uhum. né? Uma vez eu entrei com o inventário exatamente nesse sentido. A cliente não tinha nada, só tinha carnê de IPTU, mas assim, recente, e ela não tinha documentação nenhuma. E aí foi a estratégia da gente entrar com o inventário da posse. Mas quando eu entrei com o inventário, eu já noticiei que se tratava de direito possessório, Uhum. né? Mas nesse caso em que você entra e fala que tem um imóvel, uma propriedade, e que esse imóvel precisa ser transmitido e tal, e aí a matrícula não tem a propriedade da pessoa que deixou a herança, aí a gente tem um conflito, Sim. né? Então, assim, nesse caso, eu fiquei, gente, como que pode, né? Assim, o Uhum. cliente achando que tava, nossa, o processo dele tá super andando e, na verdade, Sim. chegou lá na Às frente, vezes pagou ITCMD, depois tem que pedir o é... reembolso, pagou os honorários do O barco afundou advogado. total. Exato, e o comandante estava lá ainda ganhando os honorários, né? Achando que tava. Exatamente. Então, assim, é muito triste ver isso, né, no mercado, porque é uma falta de responsabilidade do advogado. Eu entendo Uhum. isso como uma falta de responsabilidade mesmo. E talvez, né, negligência por falta de conhecimento, Claro. mas de toda forma você tem que ir atrás, né? Se o Uhum. cliente chega até você e você não sabe como resolver, você tem que ir atrás do conhecimento, Exato. né? Com certeza. E isso é algo que acaba acontecendo mesmo no mercado. Não foi o primeiro, não foi o único que eu via, que tá mais recente, né? Então a gente acaba Uhum. falando disso. Mas uma das coisas também que eu acho que é legal a gente trazer são questões que tem o seguro Uhum. habitacional. Então, eu já peguei inventário, por exemplo, em que a pessoa era a única filha e a mãe dela tinha comprado o imóvel de forma. Financiada. Isso, financiada. E ela era a única pessoa, né? A única devedora fiduciante ali no imóvel. Uhum. E aí ela fez a aquisição com o banco lá e tal, enfim, assinou um contrato com o banco e automaticamente fez a aquisição, fez a opção pelo seguro habitacional. Que o banco meio que coloca como condição, né? Então todo Isso, mundo que financia acaba exatamente. assinando também. Inclusive eles Ah, já colocam lá no valor do financiamento o o valor do valor do seguro. seguro, né? Já é uma aquisição feita de imediato. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, o imóvel da sua mãe financiado e ela era a única pessoa, né, no contrato com o banco. Então a gente tem a possibilidade de acionar o seguro, Uhum. né? O seguro nesse caso dela dava a quitação total do imóvel, né? Uhum. O seguro geralmente ele tem para desvalorização do imóvel, não, a perda do imóvel, né? Por Sim, exemplo, fogo, enchente, raio, né? Em algumas exatamente. situações. E também quando é da própria pessoa, incapacidade Uhum. e
em caso de falecimento. E aí o caso dela se encaixava no falecimento. E aí a gente começou as tratativas com o banco, né, para obter o termo de quitação. Não foi fácil, foi uma tratativa assim até, porque, né, eles vão deixar Criando de cobrar embaraços. toda a dívida, né? E aí a gente, depois de muitas tentativas, muitos e-mails, foi bem na época da pandemia, e aí era tudo online. E aí a gente conseguiu, de fato, a liberação do termo de quitação. Pegamos o termo de quitação, registramos na matrícula, possibilitou o imóvel para que, né, o imóvel ficou livre ali. A gente conseguiu fazer o inventário, ela registrou o imóvel totalmente na propriedade dela. Quitado. Então, assim, é muito interessante isso, né? E muitas das vezes as pessoas desconhecem, Sim. né? Tanto a questão da invalidez mesmo, né? Quanto a questão do falecimento. Então, é uma possibilidade. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, eu vou comprar um imóvel e se acontecer alguma coisa comigo? Gente, tem o seguro. Exato. Não, mas eu acho que essa questão do desconhecimento é muito grande, assim, porque como a gente falou aqui, o banco acaba incluindo ali no valor do financiamento, né? Quando você faz uma simulação no site da Caixa, por exemplo, ele coloca lá qual opção de seguro você quer contratar e às vezes ele acaba até colocando em conjunto no contrato, então você não assina às vezes um contrato do seguro e uma pessoa leiga acredita, assinei o financiamento, é tudo do banco, né? E depois, quando falece, não sabe. E aí o herdeiro acaba perdendo o imóvel em muitos casos, porque acha que não pagou e o banco também, por si só, ele não vai acionar o seguro. Cabe a você acionar, ele vai cobrar a dívida e não pagou, ele vai levar para o leilão. Então, assim, o herdeiro acaba perdendo o imóvel por desconhecimento. Então, é realmente uma coisa que é uma viradinha de chave aí. Legal que você conseguiu ajudar ela. Sim, até porque o banco, ele não vai te falar que você tem um seguro, né? Falar, olha, vem aqui, eu vou te dar o termo de quitação. Não, tem que ser provocado. Tudo bem, o seu né? imóvel já está quitado, eu já acionei o seguro, já resolvemos aqui. Não vai, lógico. Não, Ele jamais. quer receber. E o seguro também, né? A gente já sabe todos os embaraços que um seguro coloca para desembolsar e dar o suporte ali. Então, realmente tem que correr atrás. Mas acho que essa questão do inventário de único herdeiro também entra numa dúvida muito comum das pessoas sobre quando deixou um testamento, né? Eu já vi casos de que eram 2 herdeiros e aí eles falaram, meu pai deixou o testamento, tá aqui o testamento é nosso. E o testamento não é uma transferência de propriedade, o testamento é um ato declaratório de vontade, então o falecido antes em vida deixou aquele ato declaratório, como ele queria que fosse a divisão patrimonial, ele chegou a incluir até uma terceira, que era uma esposa dele lá sem regularizar, né? Convivia. E aí deixou os 3, então assim, mas não era por conta desse testamento que a propriedade já estava para eles. O testamento, exatamente. inclusive, criou uma burocracia ali que na época teve que levar para o judicial, porque ainda não tinha possibilidade do extra, de fazer no cartório. Então quando eu conversei com eles, falei, olha, não está regularizado. Inclusive era tipo o último dia do prazo de 60 dias. Eu falei, a gente tem que entrar correndo hoje com essa homologação desse testamento para seguir com o inventário e transferir a propriedade para vocês. Então, cria-se muito essa impressão das pessoas de que tem um documento aqui, porque é feito no cartório, bonitinho, na folha verde, constando todos os imóveis e falando que a propriedade vai ficar para eles, que já tenho o documento de propriedade. E não é bem assim, né? Então, é um cuidado também. E essa questão do testamento é importante porque às vezes as pessoas vêm no escritório querendo fazer o testamento como uma forma de planejamento sucessório, achando que vão evitar o inventário, né? Então, assim, não... Já cheguei a atender clientes exatamente nesse sentido, aí eu falei assim, a gente queria saber como que a gente faz para transferir, se a gente já faz um testamento, ou se a gente já faz uma compra e venda. Eu falei, gente, se vocês estão querendo transferir em vida, o testamento não vai resolver. Sim. Não vai resolver. E aí as pessoas têm muito esse mito mesmo, que o testamento vai evitar o inventário. Na verdade, não vai evitar, né? Então, é por isso que é importante a gente sempre ouvir aquilo que o cliente está objetivando mesmo, né? Porque, assim, o testamento, ele é viável? Ele é muito viável. Porque quem está fazendo, ele não vai ter o gasto do registro, da escritura ali, né? Do valor do imóvel em específico, né? Mas o que acontece muitas das vezes? As pessoas, elas acham que o testamento vai suprir. E aí, eu já vi casos, por exemplo, em que a pessoa, ela deixou um testamento, ela não tinha herdeiros, né? Ela deixou para sobrinho, enfim.
E aí ela deixou o testamento. Porque o testamento, você transfere o ônus para quem tá recebendo aquela herança de fazer o inventário depois. Sim. Né? Então, assim, acaba sendo uma opção mais barata porque a pessoa que está ali, né, já planejando a sucessão dela, não vai ter que gastar com ITCMD, com tudo, né? Ela então só vai você declarar à vontade e depois se virem. Exatamente. Vocês que depois, quando eu não estiver mais aqui, vocês que resolvam. E o testamento tem que tomar muito cuidado. Esses dias eu tive uma consulta lá no escritório que era... o tio faleceu, o tio da minha cliente, e ele em vida ele tinha combinado, porque ele tinha uma nova esposa ali nos últimos anos, e ele tinha combinado assim, verbalmente, que ele ia fazer um testamento deixando para ela todo o patrimônio dele, era uma casa e mais R$1 milhão no banco. E aí, só que ele combinou verbalmente com ela que assim que ela falecesse, como ela não era conectada com a família, o patrimônio, ao invés de ir para os outros familiares dela, ia para as sobrinhas dele. O que aconteceu? Ele faleceu, o patrimônio foi para ela. Ela faleceu, as sobrinhas foram atrás, achando que ela tinha deixado um testamento. Ela tinha deixado um testamento para uma amiga dela. Caramba! Então foi assim, falta de total cautela jurídica dele inicialmente de achar que o inventário, que o testamento para ela ia acreditar na palavra dela que iria para as sobrinhas. E assim, depois eu falei, não tem como reverter isso, né? Porque elas não eram herdeiras necessárias, então não tinha que seguir uma ordem, não tinha que deixar resguardado 50% para ela, não tinha nada daquelas questões. Então assim, anular isso judicialmente era muito difícil. Quem provaria que eles tiveram essa reunião que ficou combinado, né? Então tem que ter muita cautela com esses documentos e consultar um advogado especialista justamente para buscar as alternativas mais inteligentes, igual você colocou aí pra gente. Sim, e o testamento, ele pode ser feito de forma sigilosa, né? Não precisa você noticiar para todo mundo que você tá fazendo um testamento. E esses tempos atrás, uma cliente minha, ela era uma instituição, assim, de caridade, né? E chegou lá um aviso para eles em que tinha um testamento que beneficiava eles, lá essa instituição. Então, chegou uma notificação no cartório falando assim, olha, uma pessoa aqui fez o testamento com a gente, deixou, né, ela faleceu, e aí a gente fez a abertura do testamento, vocês estão sendo beneficiários. E aí, um dos sobrinhos, que não foi um beneficiário do testamento, ligou lá na instituição e, assim, falou coisas horríveis e absurdas. Falando que esse testamento era fraude e tal, que ele ia dar um jeito de invalidar isso, porque a tia dele tinha deixado a herança pra ele e tal. E várias coisas assim. Eu falei, gente, aí... Ok, aí a gente se habilitou, né, num processo, porque quem fez a abertura do testamento foi uma pessoa também que tinha sido beneficiária, que sabia da existência desse testamento. Acho que era uma cuidadora dela, que também foi beneficiária. Ela tinha 3 imóveis, ela deixou um para cuidadora, um para a instituição que era minha cliente e um para outra instituição. Sei. Então, todo mundo foi chamado na abertura do testamento e todos os bens móveis, ela colocou que ia ser dividido entre as 2 instituições de caridades. E ela tinha vários processos judiciais em andamento que estava assim, com valor depositado já judicialmente, era só pedir o levantamento. E aí a gente começou a pedir o levantamento nos processos e assim, eles estavam sendo beneficiários pelo testamento. Eles nem sabiam que a pessoa deixou, porque era uma instituição de caridade. Ela falou assim, instituição de caridade aqui na minha cidade, deixa para essas 2 aí. E os beneficiários não estavam nem sabendo que teria isso. E aí foi bem legal, porque daí teve o processo de abertura de testamento. O sobrinho não se manifestou, porque a hora dele de se manifestar era no processo de abertura de testamento, para tentar invalidar alguma questão ali. Mas antes do juiz homologar. Provavelmente ele procurou um advogado, o advogado viu que não tinha viabilidade aquilo que ele estava falando. O processo seguiu, deu certo, e aí depois a gente começou a se habilitar nos processos para poder receber os valores, porque todos os bens móveis ela deixou também para em divisão com essas 2 instituições de caridade. Então foi bem legal, bem interessante. Sim, né? uma alma caridosa, né? Que é difícil a gente total. ver isso hoje até para doar assim as pessoas uma cesta, uma coisinha assim menor, então legal. E realmente o sobrinho assim não tem que reivindicar porque não é um patrimônio dele, assim, né? Então, assim, o testamento seguindo os critérios de lei, ele é válido e ele deve ser obedecido. Sim. Dificilmente o judiciário invalida um testamento.
A não ser que não tenha, né? Tem o risco, né? Fazer um instrumento particular, né? Testamento particular. Sim. É por isso que a gente sempre recomenda. Faça no cartório, né? Uhum. Leve 2 testemunhas Sim. e tal. Porque daí, com certeza, vai ser muito mais difícil invalidar um testamento feito de forma pública. E a vontade vai ser respeitada, né? A vontade de quem era realmente o dono da propriedade, não o sobrinho que chegou querendo Exatamente. Às vezes ganhar nem uma tinha parte. contato com a tia e tava querendo a herança. Não, mas que legal essa história. Realmente, a gente pega uns casos assim e a solução jurídica tá aí, basta validar no judicial que consegue. Sim, sim. Mas é isso, gente. Mais um episódio aqui, né, Manu? Acho que a gente hoje foi mais rapidinho, mas a gente gostaria de agradecer a participação de todos aqui nesse ano e fiquem aí, porque tem mais episódios, mais coisas novas, episódios muito legais, com oportunidades de negócio por vir. Então acompanhem, compartilhem, curtam aí e a gente espera vocês nos próximos. Sim.